Bom, Mara, nós estamos aqui então, eu, professora Daiane, e o professor Tarciso, para ver a sua apresentação, né, do trabalho de conclusão de curso. Boa sorte, né, sucesso aí na sua apresentação. Você tem 15 minutos para apresentar, tá? E como você já autorizou, a sua apresentação está sendo gravada. Tá, joia. Então, boa tarde, Daiana. Boa tarde, Tarcísio. Sejam bem-vindos na minha apresentação. Eu sou a Jucimara e vou estar falando sobre assistência de enfermagem relacionada à depressão na adolescência, no qual a minha tutora online foi a Aline Ferreira. Bom, deixa eu passar aqui. Então, aqui é a estrutura, né, da minha apresentação, onde eu vou estar falando sobre a introdução, os objetivos, a metodologia, a revisão de literatura e as considerações finais. Ai, peraí, que mudou. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó. Objetivo geral é evidenciar a problematização da depressão na assistência ao adolescente. Os objetivos específicos é conceituar a depressão e discutir os principais fatores que podem desencadear a depressão na adolescência, e relacionar os sentimentos dos adolescentes diante a depressão. Justificar a importância da assistência de enfermagem em frente à depressão. Bom, a depressão é uma patologia, né? Deixa eu só colocar aqui no primeiro. A depressão ela é uma patologia metabólica, né, crônica, recorrente, e ela não tem uma cura definitiva, mas ela tem tratamento e pode ocorrer em qualquer idade em ambos os sexos. Sabemos que na adolescência é um momento de grandes transformações, né? Sejam físicas, emocionais, hormonais. Então, os adolescentes eles passam por grandes desestruturas, né? E emocionais, e alguns deles não respondem positivamente com isso. Então, é um momento que eles podem manifestar vários transtornos e a depressão é um deles, né? Podendo ser um problema agravante e recorrente, até mesmo crônico. Bom, o período da adolescência, né, como eu falei, ele é marcado por desorganizações, então é muito importante que os profissionais de enfermagem, eles devem atuar desenvolvendo ações voltadas para a saúde do adolescente, e também no âmbito da atenção integral, né? Que também é muito importante eles ter profissionais, né, de enfermagem capacitados para um acolhimento e uma assistência eficaz a esse adolescente. O exposto é como identificar depressão no adolescente, prestando assistência, encaminhando para um serviço especializado. Agora sim. Objetivo geral é evidenciar a problematização da depressão na assistência ao adolescente. E os objetivos específicos são conceituar a depressão e discutir os principais fatores que podem desencadear a depressão na adolescência e relacionar os sentimentos dos adolescentes da depressão. Justificar a importância da assistência de enfermagem frente à depressão. Bom, a metodologia usada foi descritiva, né, por uma revisão literária de artigos científicos em português. Foi pesquisado na Biblioteca Virtual em Saúde, na Cielo, Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde, Ministério da Saúde, entre outros. Os periódicos publicados foram entre os anos de 2002 a 2019, no qual foram encontrados 48 e utilizados 32. As palavras-chave são enfermagem, depressão, assistência, adolescência e saúde mental. Depressão na adolescência e os principais fatores de decorrência. Bom, como eu já falei, né, a depressão é uma doença patológica, e ela tem como característica um humor triste, um vazio, desesperança, falta de objetivo na vida, sem uma causa aparente, né? E vem acompanhados de alterações somáticas e cognitivas, ocasionando um sofrimento que interfere significativamente
na diminuição da qualidade de vida, na produtividade e incapacitação social do indivíduo. Então, estima-se que um a cada quatro pessoas já sofreram, sofrem ou ainda vão sofrer com a depressão. Na adolescência é um período, né, marcado por intensas modificações no seu desenvolvimento humano, onde ocorrem mudanças biológicas da puberdade e várias definições, né, tanto no campo sexual, profissional, familiar. Então, eu conheço alguns jovens, eles não têm condições de responder positivamente, né, a essas novas situações. Então, acaba determinando aí um sofrimento psíquico, uma inclusão de quadros citopatológicos. Bom, a depressão também é um problema muito grave de saúde pública, né? Cerca de 121 milhões de pessoas no mundo inteiro são afetados com essa patologia. No Brasil, ela é tida como a terceira no ranking de transtornos emocionais, sendo a principal causa de incapacidade e a segunda causa de perda de anos de vida saudáveis, né? Então, é um problema aí muito grave, porque ela vem sendo uma das principais causas de carga global né, das doenças, e ela também se destaca pela sua alta predominância de morbidade. Então, é um problema bem grave aí na. Opa, mandei antes da hora. Então, ela é um problema bem grave, né, de saúde pública. Os fatores de riscos podem ser estressores ambientais, né? Como abuso físico ou sexual, abuso psicológico, pode ser também dúvida quanto à orientação sexual, o uso excessivo de internet, redes sociais, condição socioeconômica, presença de conflito familiar ou separação conjugal. Mas o mais importante é a presença de depressão em um dos pais, né? Porque já se sabe que se tiver um histórico familiar de depressão na família, pode aumentar o risco pelo menos em 3 vezes. Bom, os sentimentos dos adolescentes diante da depressão. Então, nós sabemos que os adolescentes, eles se deparam com várias situações novas, né? Como serviço, né? Começar no emprego, lidar com novas pessoas, pessoas mais velhas, como que eu posso dizer também? Além novas responsabilidades, né, que eles têm que encarar nessa nova fase da vida. Então, isso acaba favorecendo condições próprias para que eles apresentem flutuação do humor e mudanças expressivas do seu comportamento. Comportamentos irritadícios e explosivos. Bom, no adolescente, a depressão ela pode ser bastante difícil de ser reconhecida, pois o sentimento de ansiedade, tristeza, solidão, eles podem ser percebidos como um estresse emocional, o que é normal dessa fase, né? Então, diferente dos adultos, eles mostram mais irritados e explosivos, ao invés do sentimento de tristeza. O que acontece nessa fase é que muito mais fácil para o adolescente se mostrar irritado, explosivo, do que ter coragem para mostrar que está com um sentimento de tristeza. Muitas vezes eles acabam escondendo isso, é onde surge o isolamento, é onde surge eles pararem de fazer atividades que para eles antes era prazerosa. Então, é muito importante a família ter uma percepção das mudanças que são normais, até que ponto aquelas mudanças vai estar sendo saudável, que é normal da fase, e até que ponto vai começar a atrapalhar a vida, né, do indivíduo. O alto risco de suicídio. Bom, no mundo todo, cerca de 800 mil mortos por ano por suicídio acontece, né? Acaba sendo aí a cada 40 segundos ocorrem mortes por suicídio, né? Entre jovens de 15 a 29 anos. O suicídio ele representa a segunda causa de internações na população de 10 a 19 anos do sexo feminino. E o suicídio ou para-suicídio, ele é definido como qualquer ação mediante a qual o indivíduo se autolesiona independentemente da morte.
E entre o ano de 2000 e 2015 foram observados 11.947 mortos por suicídio em adolescentes no Brasil. E 67% deles foi do sexo masculino. A morte relacionada ao suicídio no sexo masculino, ela é a terceira causa, e já no sexo feminino, ela é a oitava causa. Então, é uma diferença bem grande aí se for analisar em questão de números. Mas a depressão, ela é mais frequente, mais recorrente, assim, nas meninas. Porém, quem acaba efetivando o suicídio é um índice mais elevado na questão do sexo masculino. 64% dos casos de suicídio é por enforcamento e 18% é por intoxicação. Bom, a importância da assistência de enfermagem frente à depressão. As ações de prevenção no tratamento da depressão. O enfermeiro, né, ele como membro de uma equipe interdisciplinar, ele tem um papel primordial, né, nas suas ações, de formular estratégias de intervenção com o intuito de melhorar a qualidade de vida do mesmo e da família, tanto na prevenção, exercendo suas funções de educador e prestando assistência de enfermagem, individualmente ou buscando auxiliar no diagnóstico e tratamento precoce, evidenciando esforços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, é muito importante que os profissionais eles tenham capacidade para perceber, né, os adolescentes que estão passando por isso, ou até mesmo as crianças, porque isso é uma patologia que ocorre em qualquer idade. Então, por muitos anos acreditavam que essa patologia atingia somente as pessoas adultas, sendo que já foi comprovado que as crianças até de 4 anos, de 5, 8, independente da idade, já podem estar sofrendo aí com algum distúrbio da depressão. Vínculo enfermeiro-paciente, escuta e acolhimento. A relação do enfermeiro-paciente, ela surge como base da prestação de todo um cuidado ao adolescente com as necessidades específicas, através de uma escuta ativa, assertiva, por parte do profissional de saúde, e jamais julgando, tendo empatia, mostrando interesse em ajudar e sabendo lidar com a situação. Bom, estimular novas criações de novas relações. A assistência de enfermagem, ela tem que ser ampla, né? Ela não pode se limitar apenas ao paciente, mas também às famílias e à comunidade. Então, fazer essas ações voltadas para a escola, comunidade, onde eles possam estar falando mais sobre a depressão de um modo claro, conciso, né, para que todos possam entender, né, seus fatores de risco, como identificar, de modo a ajudar no conhecimento dos alunos, professores, familiares. E essas ações, elas podem ser feitas de vários modos, né, desde palestras, teatros, recreações, de todo modo que possa abranger aí desde as crianças até os adultos, de uma forma clara, que todos possam entender mais, né, sobre essa patologia. E a orientação aos familiares sobre essa patologia, ela é essencial para que juntos eles possam estimular novas relações e aberturas de novos convívios, né, estimulando a eles a realizarem atividades que eles faziam, pararam, né, atividades que eles gostavam e hoje em dia, devido a essa patologia, eles não gostam mais, não se sentem mais à vontade para estar fazendo. Então, estimular essas atividades de lazer, pode ser atividade doméstica ou até mesmo no trabalho. A família. Bom, os adolescentes, à medida, né, que os adolescentes eles se desenvolvem, eles criam percepções novas, né, sobre os pais. Então, acaba se modificando o que eles viam, como fala mesmo? A ideologia, né, que eles viam do pai e da mãe uma forma e agora eles começam a enxergar de outro modo, né? Então, eles passam a identificar os pais
não só como figura de pai e mãe, mas também como figuras de pessoas, né? Começa a enxergar o pai e a mãe de um modo geral. Então, os impactos dessas mudanças e a falta de diálogo entre os pais, eles podem causar conflitos, né? E os valores, os hábitos aprendidos e cultivados por essa família, eles passam a ser questionados, né, por esses jovens. Então, é necessário que a família tenha uma estrutura bastante consistente para enfrentar as diversidades e os conflitos que podem vir a surgir. Bom, as considerações finais. É fundamental o estudo da depressão devido à possibilidade de evitar o desenvolvimento de maiores problemas ou transtornos futuros em fases posteriores, incluindo até mesmo o suicídio. O adolescente, do ponto de vista emocional, social, profissional, ele pode ser considerado imaturo. Por isso que é muito importante os profissionais eles promoverem estratégias, né, para esses adolescentes, para eles conseguirem refletir sobre os seus comportamentos, seus sentimentos, sabendo reconhecer assim os fatores de riscos e as vulnerabilidades relacionadas a esses problemas psicológicos, né? Então, exige um conhecimento aprofundado das especificidades e fatores que interferem na vida dos adolescentes. E conclui-se que o tema depressão na adolescência, ele necessita de ser abordado de uma forma clara, concisa, principalmente em relação à família, na escola, enfim, todo o âmbito social. Bom, aqui são as referências bibliográficas. João, muito obrigada. Bom, Bacana, Jucimara. Parabéns pela sua apresentação. Você usou super bem seu tempo, falou com domínio, foi muito bacana. Eu gostei bastante do tema que você trouxe, e eu confesso que inicialmente eu fiquei pensando o que você traria como assistência de enfermagem para o adolescente depressivo, né? Nessa questão, porque a gente acaba vendo uma abordagem muito multidisciplinar, né? Mas você trouxe muito bem, assim, o papel da nossa assistência frente a esse adolescente, até porque a gente tem um tempo grande de convivência com ele, né? Então, acho que realmente, assim, é uma temática que nós precisamos refletir, né? Eu fiquei muito tempo junto à atenção básica e fiquei imaginando o quanto que a gente precisa trabalhar essa questão, né? Atuar realmente com esse adolescente. Então, me chamou bem a atenção a questão que você trouxe do número de suicídio, né, nas meninas de 10 a 19 anos. Realmente, a gente vê aí que é um problema de saúde pública e que nós temos atuação. Então, gostei. O seu período de pesquisa foi um período bem... você pesquisou 2002 a 2019, né? Então, eu queria só entender por que esse período foi um período maior que o habitual até, né? Foi alguma dificuldade de achar literatura? Foi por isso? Foi, porque normalmente eu estava achando muito as questões separadas, né? De adolescente já não encontrava falando sobre a depressão na adolescência, então eu tive que pesquisar bem para achar um que falasse do que eu queria expressar, né, no dia do meu trabalho. Então eu tive um pouco de dificuldade para achar artigo. Mas eu achei 48, e não usei todos, né? Usei 32, mas achei assim que os que eu usei foram bem válidos para mim. Nossa, eu tinha muita coisa para falar, só que eu fico muito nervosa e o tempo é curto também, né? Mas é muita informação que a gente acaba aprendendo, né? Com os artigos, com os dados que eles mostram para gente, então é gratificante fazer o trabalho, né? Dá muito trabalho, mas muito. É. Olha só, eu acho que o seu trabalho dá uma publicação, né? E eu só queria fazer mais uma perguntinha. Na prática da nossa atuação, é bem difícil fazer o adolescente aderir a grupos, por exemplo, né? E na sua explanação, eu entendo que uma estratégia
com o adolescente, e eu acho que você trouxe isso muito bem, é a questão de reforço em grupo, né? Porque eles se apoiam muito nos amigos, na comunidade. Você leu algum artigo que traz essa questão, assim, como melhorar a adesão do adolescente no grupo? Eu li, é um artigo que eu li, foi da Cielo, agora eu não sei exatamente o nome do artigo, mas Tá, li e eles falavam sobre a importância de trazer a família para esse grupo. Por exemplo, às vezes o grupo de amizade que ele tá, não é só um que está com depressão. Então, é muito importante que a família esteja atento a isso também, porque às vezes o grau de depressão dos amigos estão diferentes, mas eles estão mais próximos devido a isso. E é muito importante a família ter essa consciência, porque quando se juntam pessoas com depressão e não estão fazendo um tratamento adequado, a probabilidade de suicídio é muito maior, né? Eles acabam incentivando o outro a desistir da vida, né? Porque nenhum dos dois, né, o grupo ali em si, eles não estão motivados, né, a viver, a ter um futuro. Então, para eles a vida não tem sentido. Então, é muito importante a família saber sobre isso, porque senão eles acabam um incentivando o outro a terminar com a vida, né? O que não é o caso, né, que a família gostaria, nem nós, né, profissionais. legal. Tarcísio, pode ficar à vontade. Obrigada, Jucimara. Eu que agradeço. Josimara, também gostei muito do seu trabalho, está de parabéns. Assim como a professora Daiane disse, né, você dominou bem o tempo, não só o tempo, mas também como a sua apresentação. Mostrou domínio, trouxe tudo estruturado. Na verdade, não é nenhuma pergunta em relação à atuação da enfermagem, porque você me convenceu, né? Você trouxe para mim, me fez entender qual que seria o papel, porque eu também fiquei pensando, assim como a Daiane disse, fiquei pensando, né? Como será que seria essa abordagem e tal. Mas o que eu gostaria de perguntar para você é mais relacionado à metodologia, na verdade. Eu percebi que você escolheu plataformas mais latinos, né? Mais americanas. Eu gostaria de entender se você escolheu essas plataformas para estratificar mesmo a nossa comunidade brasileira, latino-americana, ou de repente você poderia também ter escolhido outras plataformas, tipo a PubMed, a Sinahal, que traz coisas de enfermagem, para até comparar como seria essa atuação do enfermeiro nos outros cantos do mundo. Se você quis delimitar a pesquisa mais para uma comunidade latino-americana mesmo? Isso, eu quis delimitar porque eu fiquei até um pouco com medo de acabar misturando um pouco em relação para fora, né? Mas o que eu quis abranger mesmo, assim, de fora daqui, foi a questão dos índices, né, de mortos pelo suicídio em todo o mundo, né? Que acaba sendo uma das principais causas de carga global, né, das doenças, então ela se destaca, né, por essa alta morbidade. Então, eu falei mais sobre isso. Agora, eu não quis muito ir para fora, procurar outros artigos, né, como você citou aí, porque eu achei que ia ficar para mim, né, uma coisa mais confusa na hora de me expressar, de mostrar esse é daqui, esse é de cá, então eu me sentiria mais confusa, por isso que eu decidi delimitar a esses artigos. Tá ótimo. Fica a dica para você completar o seu trabalho, né, a nível mundial e fazer uma publicação legal. Está de parabéns. Tá joia, obrigada. Você dá só uns minutinhos para nós, que eu e a Daiane vamos aqui fazer a nossa reunião, então a gente vai mutar os microfones, tá bom? Só um minuto. Meu Deus, tô suando.
Jucimara? Oi. Pronto, fomos rápidos, né? Oi. Ó, eu vou ler a ata aqui da sua apresentação. Parabéns, você foi aprovada. Ai, muito Tá? obrigada. Eu vou fazer a leitura aqui da ata. Tá, João. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela para que você possa visualizar também, tá bom? Tá enxergando? Não. Ah, tô. Tá? Então, Tô. vamos lá. Ata de defesa pública de TCC. Aos 18 dias de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, reuniram-se os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Assistência da Enfermagem relacionada à depressão na adolescência, sob responsabilidade da discente Jucimara Galdino de Moraes, apresentado. O horário está errado aqui, depois eu corrijo, tá? Das 2 às 2h30, com conceito final de 3.800 pontos. Parabéns, Jucimara. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito sucesso aí na sua trajetória. Que você alce grandes voos. Obrigada, Daiane. Obrigada, Tarcísio. Imagina, parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora, quem será que é agora? Eu vou corrigir o horário dela aqui, Dai. Agora é a Luciana. Já até mandei uma mensagem que a hora que ela quiser, ela pode chamar aqui já. A Luciano Pipari. Isso. Uhum. Ela falou para mim assim: ai, fiquei tão feliz que eu sei o Tarcísio, já trabalhei com vocês dois. Então, ela falou também ontem. Ah. Ah, que bom que adiantou, né? Ah, eu achei também. 12h30 às 15. Então, eu corrigi o horário aqui. É. Ela já tá chamando, vou aceitar. Oi, Lu. Oi,